Bem, amigos do Blog Sem Flamengo, dando continuidade à série, né, de entrevistas para a eleição do Flamengo. Hoje eu estou com Haroldo Couto e a gente vai bater um papo sobre a eleição, sobre o candidato que ele apoia, né? E, Haroldo, quero já te agradecer, né, por mais uma vez estar batendo um papo contigo. A primeira vez foi ano passado, né, que a gente gravou na eleição do Corpo Transitório, né? E vou começar logo fazendo pergunta, né? Eu vi no seu Facebook, né, uma foto que tá você, Lau, apoiando o Bandeira de Mello. Eu queria saber por que você está apoiando o Eduardo Bandeira de Mello para a reeleição. Antes de mais nada, boa tarde, obrigado a você, Túlio, aí, um prazer. Bom, estou apoiando o Bandeira porque eu acho que a gestão dele foi uma boa gestão como um todo. Houveram erros, eu sou uma pessoa que tem um traço na minha personalidade, eu sou muito crítico e fui muito contundente, eu acho, em todas as críticas, e continuo sendo e continuarei a ser, quero deixar isso claro. Agora, ainda assim, eu acho que fez uma boa gestão como um todo, principalmente na parte administrativa e na parte financeira. Eu queria saber quais foram os motivos, claro que você já colocou alguns, que levaram você a apoiar o Bandeira, porque ano passado você foi um dos coordenadores da campanha da Chapa Branca para a eleição do Corpo Transitório. Então, até mesmo eu mesmo esperava que você estaria do outro lado. Então, eu queria saber quais foram os motivos que te levaram a você tomar esse posicionamento e apoiar o Bandeira. Não, olha aqui, na outra eleição do Poder Executivo, eu votei na Chapa Azul, eu apoiei a Chapa Azul, eu era um dos coordenadores da chapa do Ronaldo Gonçalves e eu fui um dos responsáveis pela aliança do Ronaldo com a Chapa Azul. Com relação à eleição do Corpo Transitório, é uma situação completamente diferente. E quero deixar claro aqui que, novamente, amanhã, se acontecer uma situação parecida, eu posso estar do outro lado. Eu acredito, na minha estratégia política, eu acho que o Corpo Transitório do Flamengo tem que ter um ponto de equilíbrio, não pode ser dominado só pelo poder que está exercendo o mandato, porque senão fica um absolutismo total. Eu acho que para que haja equilíbrio, tem que haver um 50% de cada lado. E naquele momento especificamente houve uma situação em que a maioria dos indicados pela Chapa Azul tinham sido eliminados por falta, sem qualquer consideração. Então eu entendia que naquele momento a Chapa Azul não deveria ter o direito de indicar outros substitutos para aqueles que sequer tiveram consideração e honra com o Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Flamengo. Eu queria que você fizesse uma análise dentro da sua visão do processo político até o momento das movimentações, dos candidatos, que você quiser abordar. São 3 chapas, eu acho que a gente está numa eleição muito tranquila dessa vez. Nós temos 3 chapas, né? E uma de dissidentes, né, da atual diretoria, e uma outra que é o Cacau, meu amigo Cacau, né? Quero deixar claro aqui, representando a oposição. E vamos para o pleito tranquilo. Eu acredito na vitória do Eduardo Bandeira de Mello, da Chapa Azul, pelo conjunto da obra. Houveram erros, acho que um dos principais erros, e continua tendo esse erro, é que essa administração comete erros pequenos, que todos podem cometer, mas que se tornam agravados pela insistência, pela teimosia de não rever os erros. Foi assim com o Cadu, foi assim com o André Santos e com o Felipe, que demoraram a romper o contrato com eles. Foi assim com o Cristóvão Borges e continua sendo com o sócio-torcedor, que eu sou um crítico ferrenho. Inclusive, eu queria que você até falou isso aí, eu até dei uma olhada no teu Facebook, eu vi que você continua fazendo muitas críticas com relação a isso. Ao sócio-torcedor. Ao sócio-torcedor. Horrível, horrível, excludente, muito caro para quem reside fora do Rio. Se você colocar R$ 29,90 para quem mora fora do Rio, é caro. Se não fosse caro, os 80% que moram fora do Rio pagariam R$ 42,00 e seriam sócio off-Rio. Pode votar e pode ser conselheiro. E não precisa pagar com cartão de crédito. Ainda assim, eles não optaram em ser sócio torcedor por R$ 29,90. Fora do Rio tem que ser R$ 10,00. Aproveitando isso que você está falando, você já conhece o plano de governo do Eduardo Bandeira de Mello?
Não, ainda não li profundamente. Mas você... Superficialmente, sim. Teria alguma coisa para destacar? Até porque eu ainda não... Não. O que eu acho, que eu espero do próximo presidente, venha a ser ele quem quer que seja, é a construção do estádio. Acho que o estádio é o ponto preponderante desse novo salto do Clube de Regatas Flamengo. E acho que a gente tem como viabilizar a construção do estádio a custo zero para o Flamengo, sem sequer ter financiamento. Nós temos um prédio, uma área valorizadíssima, na zona sul do Rio de Janeiro, que pode ser perfeitamente permutado por uma área, por um terreno, e a partir de então, de posse com o terreno na mão, que eu gostaria que fosse na zona portuária, que fica bem centralizada, uma nova zona nobre do Rio de Janeiro, que está sendo revitalizada, com bastantes acessos. Eu acho que a gente, de posse do terreno, a gente vendendo 10 mil cadeiras a 50 mil reais, parcelado em 20, 30 meses, o tempo de duração da construção, isso daria 500 milhões. Com mais a negociação do number right, do nome do estádio, certamente a gente conseguiria a receita suficiente para construir o estádio, um estádio bastante identificado com a torcida do Flamengo, um estádio que fosse um estádio com o perfil do torcedor rubro-negro, que seria verdadeiramente a nossa identidade. Acho que o Maracanã perdeu a identidade, embora a torcida do Flamengo compareça, seja sempre o maior público, tem dado esses exemplos. Eu acho que o Maracanã não sufoca mais o adversário como era antigamente. A gente perdeu aquela coisa para jogar no Maracanã, de ser campo nosso. Hoje em dia o Maracanã é campo neutro. Você vai ter algum papel dentro da gestão, sei lá, um conselheiro mais próximo, algo do tipo, ou o apoio? Não, nada foi comentado, nada foi negociado. A única coisa que eu espero, e para isso eu tenho trabalhado exaustivamente nas redes sociais, com muitos apoios, inclusive sócio-torcedor sofre os ajustes que eu tanto cobro, se possível antes da eleição. Fora isso, eu vou continuar meu papel dentro dos conselhos, no conselho de administração, no conselho deliberativo, porque eu sou conselheiro nato, todos os conselhos do clube. Eu queria que você fizesse uma análise, e aí não só dos candidatos, você falou um pouco do Cacau, das candidaturas, né, do Cacau e do Valim Vasconcelos. O Valim é um cara muito gente boa, né? Eu me dou muito bem com o Valim. Aliás, eu tenho um relacionamento até mais próximo do Valim do que do próprio presidente Bandeira, né? Para ser franco. Mas eu acho que a candidatura do Valim, estatutariamente, ainda não completou o período de 5 anos. Tanto ele como o Rodolfo Landim não completaram ainda o período que é regido pelo Estatuto do Clube. E dessa forma, então, eu considero a candidatura deles uma candidatura inelegível, tá certo? E a do Cacau, o Cacau está chegando agora, quer dizer, chegando agora como candidato, né? Ele fez um bom papel como vice-presidente do Flagávia e vice-presidente de administração, foi um dos pontos nobres da gestão passada, né? Ele e o Vrobel, e que acabou continuando aqui com a chapa azul, e agora se lançou candidato por um grupo, está no direito dele de concorrer, direito legítimo, e vamos ver o resultado das urnas. Vou fazer agora uma pergunta polêmica. Quando você estava coordenando lá a chapa branca, junto com o Cacau, junto com ele vocês criticaram a parte financeira. Não, eu nunca. Eu sempre foquei, e foi inclusive uma questão que a gente divergia, que ele e algumas pessoas no grupo... Que eu falo aquela questão que eu falo aquele lance da troca da dívida, da diminuição da dívida. Então, ele sempre levava a discussão para um lado que não tinha nada a ver com o poder legislativo. Eu sempre foquei no poder legislativo, eu sempre falei, quem teve 100 ou 95 dos 115 excluídos, não pode ter o direito de tentar substituir esses nomes. Era o ponto que eu batia sempre pontualmente. Essa questão da dívida,
Eu nunca bati na parte financeira, até porque eu acompanho no Conselho de Administração, eu sou membro nato do Conselho de Administração, acompanho bem e as dívidas estão sendo muito bem equacionadas. Fazer uma pergunta para você. O que você espera, né, numa possível vitória do Bandeira, que você acha que está faltando do estádio. nessa gestão? Do estádio. Só o estádio? O estádio e conseguir rever os erros, como eu falei inicialmente, que erros todos cometem. A grande ciência, eu acho, está em você conseguir ter uma humildade para rever e reconhecer que errou e agir com rapidez para consertar os erros. Eu acho que o Cadu foi uma boa aposta, foi um grande erro ter insistido com ele. O André Santos e o Felipe causaram danos aos cofres do clube, a demora, deixando eles completarem 8 jogos. Antes deles completarem 7 jogos, eles poderiam ser disponibilizados para outros clubes, eram jogadores que tinham mercado. Cristóvão demorou a ser afastado agora, quando foi substituído, o Flamengo cresceu de rendimento e a gente poderia já estar no G4, bem mais acima. Nós estamos ali no bolo e vamos chegar, se Deus quiser. E o sócio-torcedor, que os resultados mostram, os gráficos mostram, que uma série de distorções, se a gente tem 20% torcedor do Rio, 80% de fora, a gente tinha que ter um sócio-torcedor do Rio para 4 de fora, nós não temos. Tem muitos erros no sócio-torcedor que não conseguem ser revistos há 30 meses depois do lançamento. O que você acha do trabalho do Zé Sabino na frente da vice-presidência de marketing? Ele assumiu tem pouco tempo, né? Eu esperava que ele assumisse já ajustando o sócio-torcedor, que é o grande fonte de arrecadação do Flamengo hoje no marketing e que deixa a desejar. A gente não pode ter o mesmo faturamento do Internacional, que tem 7 vezes menos torcida que o Flamengo. E essa história de dizer que o Flamengo tem o mesmo faturamento dos outros clubes não é verdade. Porque para ter o mesmo do Internacional, a gente tem que ter 7 vezes mais. Isso para empatar. E isso não acontece. Proporcionalmente falando. Proporcionalmente. Se o Internacional tem 5 milhões de torcedores, o Flamengo tem 35 milhões. A gente está terminando. Por que o sócio do Flamengo deve votar em Eduardo Bandeira de Mello? Porque eu acho que, como eu falei, foram inteligentes, fizeram uma gestão boa, no meu modo de ver. Tem uma possibilidade de terem aprendido com seus erros nos primeiros 3 anos. E, além do mais, tiveram também sorte que acompanham os competentes, né? Que assumiram o clube no momento em que o faturamento, as receitas do clube aumentavam da televisão de 40 para 100 milhões. Pegaram o clube com uma proposta da Adidas que já estava para ser votada e aprovada pelo Conselho Deliberativo e foi aprovada. E pegaram o clube no momento que a Ambev se propôs a bancar a mídia do sócio-torcedor, que era o grande impedimento para se lançar sócio-torcedor na maioria dos clubes do Brasil, em especial nos 4 clubes do Rio, que tem a maior parte das torcidas fora do Rio de Janeiro. Isso tinha um custo muito grande, essa mídia. A Ambev chegou e falou, eu banco a mídia do sócio-torcedor. E aí o Flamengo foi e fez o sócio-torcedor, que na minha opinião deixa a desejar, mas mesmo assim já arrecada 25 milhões por ano. Tá, agora para a gente encerrar a minha pergunta, o que você acha, por exemplo, de pessoas que na eleição passada e até bem pouco tempo faziam oposição, não estou falando do seu caso, que até você colocou, você votou neles em 2012, né, entrou no grupo com eles depois que o Ronaldo compôs com eles, e só se opôs naquele momento ali que foi na pontual, pontualmente. Mas a gente está vendo que tem, vamos botar assim, diversas pessoas que vieram sendo oposição ao longo desses 2 anos e 9 meses, vamos botar assim, e que agora se juntaram ao Bandeira, né, declarando apoio. Você acha que isso, dentro do Flamengo, é uma incoerência política ou faz parte, vamos dizer assim, do jogo político do Flamengo? Não, eu acho que faz parte do jogo pelo seguinte, algumas pessoas podem ter se juntado por uma série de fatores diferentes. Falta de opção de uma representatividade que tivesse identificação com elas na própria oposição.
por terem considerado que, ainda que com muitos erros, essa diretoria teve muitos acertos. Enfim, são essas questões. Eu posso falar praticamente por mim, eu continuo mantendo minha linha de coerência, continuo sendo muito crítico em pontos que eu considero importantes e vou continuar sendo, mas de uma maneira geral eu aprovo a administração Eduardo Bandeira de Mello e a chapa azul. Eu quero te agradecer, né, por mais uma vez a gente está batendo esse papo sobre a política. Deixar você encerrar, você falar o que você quiser para o torcedor do Flamengo, para o sócio. Eu sempre gosto de terminar a entrevista assim. E vamos embora para a eleição, né? Convocar o sócio do Clube de Regata Flamengo a vir exercer o seu voto no dia 7 de dezembro, democraticamente, que vença a chapa, a melhor chapa, a mais votada, a mais identificada com o Clube de Regata do Flamengo. E eu espero que seja a chapa do Eduardo Bandeira de Mello, porque eu acho que tem um grupo que fez uma gestão, como eu falei, boa. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido bem melhor, a meu modo de ver. Mas eu acho que deu para o gasto.